Amém. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos e que o seu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações nesta noite. Amém. Amados, nós estamos eu vou fazer o que eu gosto de fazer regularmente quando eu vou dar uma palavra. Eu gosto de pedir para os irmãos que eles mesmos entre si conversem aí com o outro e dizem, olha, não tira minha atenção agora não, não conversa comigo não. Porque às vezes para nós que estamos aqui na frente, tentando trazer uma mensagem, algo de Deus, e a gente percebe esse entendimento que às vezes os irmãos estão é, não é legal, mas eu quero que o Espírito Santo chame a tua atenção nessa noite em relação à palavra, de que ele ministre ao seu coração, como ele tem ministrado aos nossos corações, que nos colocamos à disposição de trazer a mensagem de Deus, para que possa falar ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? Então, converse com o seu irmão e diz, ó, conversa comigo agora não. Eu quero estar ligado ali na mensagem. E o Senhor vai falar agora ao meu coração. E Ele vai falar também ao seu coração. Amém? Então, nós estamos com uma temática. Hoje, a nossa mensagem ela vai estar dentro dessa temática. Queremos trazer essa mensagem temática aos irmãos, porque é uma proposta do Ministério de Missões. De trazer aquilo que temos como pensamento e que a palavra de Deus tem revelado a nós em relação à missão. Como a irmã Maria José já até compartilhou aqui, e nós temos uma missão. Essa missão, ela não é nossa, certo? Essa missão é de Deus. Mas o chamado é para todos nós. Amém? E por isso, hoje nós vamos trabalhar com o nosso tema, o chamado universal. A irmã Maria José já até falou sobre essa palavra hoje, sobre universal. Vocês entendem o que é isso? Esse chamado universal. Por que esse chamado universal? Porque a igreja de Deus, ela é conhecida dessa forma. A igreja universal. Entendeu? Universal por quê, pastor Serginho? Universal porque é uma igreja que não importa o local que ela esteja. É uma igreja que está em todos os continentes, em todos os locais. A igreja de Cristo, a igreja universal. Hoje nós estamos aqui na igreja, o quê? Na igreja local, a igreja batista missionária. Mas nós fazemos parte dessa igreja universal, essa igreja macro, que é o povo de Cristo reunido em todos os lugares, certo? E por isso a ideia do chamado universal. E eu coloquei aqui uma pergunta dentro desse meu tema: que resposta eu tenho dado ao meu chamado universal? Mas para que eu possa entender o que é isso, para que eu possa, de fato, dar essa resposta ou saber se eu realmente estou dando essa resposta ao meu chamado universal, eu preciso entender o que é isso, que chamado é esse, o que é o chamado, porque muitas vezes nós não entendemos nem o que é um chamado. Então, é,
chamado é esse? Qual é o seu chamado? Você entende o seu chamado? E chamado, amado, ela deriva, a palavra chamado, ela deriva da palavra latim vocare, certo? A palavra vocare, que significa chamar, tá bom? Então, o chamado, ela deriva da palavra vocare, é uma palavra latim, que significa chamar. E também, é, o chamado também, ele tem a ver com a palavra vocação, que diz respeito ao quê? A escolhido para uma missão. Entendeu? Então, a palavra vocação está dentro desse chamado, diz respeito a escolhido para uma missão. Ou que a irmã Maria José falou, a igreja do Senhor, ela tem uma missão. A igreja universal do Senhor, todos os crentes em Cristo Jesus, as pessoas que aceitaram Jesus, ela tem uma missão, ela tem uma tarefa aqui na terra. E aí eu quero que os irmãos entendam nessa noite. Então, vocação, vou também compartilhar aqui sobre vocação para os irmãos. Vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja a realização vai além das nossas capacidades humanas, porque é algo sobrenatural de Deus e vem do Espírito Santo. Então, esse chamado que nós temos, ele vem também dessa vocação. Ele está envolvido com essa vocação, com essa capacitação, com essa orientação do Espírito sobrenatural. E às vezes, ontem eu até compartilhei com os irmãos aqui, antes de nós sairmos, que eles tinham alguma dificuldade em relação ao sair lá fora para levar a palavra de graça. Olha, não tem nenhuma dificuldade. Porque quando nós temos esse pensamento, nós entendemos que não é sobre nós aquela ação que nós fazemos. É sobre Deus. E é sobre o Espírito Santo que vai nos dar esse entendimento, como diz aqui, que essa vocação é um dom recebido de Deus escolhido. Agora eu fico triste às vezes quando as pessoas dizem, olha, mas esse não é o meu chamado. Esse não é o meu dom. Mas esse chamado que eu estou falando aqui, a palavra diz que é para todos. Porque nós entendemos que tem um chamado específico, né? Tem um chamado específico. Olha, um foi chamado para apóstolo, outros foram chamados para mestre. Mas esse chamado aqui é um chamado para todos, porque é para a igreja do Senhor. É para a igreja do Senhor. E é o Espírito de Deus que vai nos capacitar para esse chamado, para essa tarefa. Que é a tarefa de levar o Evangelho de Deus. Então, e eu quero mostrar para os irmãos aqui o nosso primeiro texto que eu quero compartilhar com os irmãos. Que Paulo, ele entendia muito bem esse chamado. Ele entendia muito bem esse chamado, por isso ele dava a resposta ao chamado
universal, ao chamado de Deus para a vida dele. Abra a palavra de Deus aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1, do 26 ao 29. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Olha aqui, o tema aqui, ele já fala sobre o que nós acabamos de falar, vocação. E essa vocação, ela está dentro de quê? Do chamado. Do chamado. Então, ele diz assim, irmãos, considere a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Entende por que esse chamado não está sobre nós? É o Espírito Santo que vai nos capacitar. Nós só precisamos fazer o quê? Eis-me aqui. Nós só precisamos estar o quê? À disposição, disponível. E onde eu poder ver crianças, a Rebeca, já vindo para cá, querendo cumprir, querendo honrar com esse chamado universal, a Fernanda. E quando eu vejo as crianças aqui, eu sempre compartilhei sobre isso, falei sobre isso. Quando eu vejo as crianças vindo para cá, eu vejo as crianças dizer isso. Aí vocês podem dizer, pastor Serginho, elas são crianças, elas estão empolgadas, elas querem, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Fernanda, eu vi Fernanda aqui desde criancinha, aqui na hora do louvor, ela já começava ali a se mexer, começava a... Mas ela já queria. Eu vi também o Gabriel, do Guilherme, do Rubilei, desde criança, já aqui, ó, vindo com o seu violãozinho de plástico e vinha para cá. Porque ele entendia que ele não queria que ele queria estar envolvido naquilo. Então, é preciso que nós possamos entender sobre isso, que nós temos um chamado. E esse chamado não depende de nós, não depende da nossa capacidade, se eu sei ou se não sei. Depende do Espírito Santo e da disposição do meu coração em querer cumpri-lo. Porque o Espírito Santo vai fazer isso. E quando eu tenho essa disposição de me colocar, eu vou ter também a mesma disposição de buscar, de querer me aprofundar, de querer conhecer para que eu possa, de fato, transmitir da melhor forma. Então, Paulo, ele diz isso daqui. Olha, irmão, considerem a vocação de vocês. Vocês foram chamados. E ele confirma isso que foi falado bem aqui, que a vocação é um dom recebido de Deus, escolhido de forma particular para cada um, cuja realização vai além das nossas capacidades. Entendeu? Ele confirma isso daqui, olha. Foi por isso que Deus escolheu os sábios, foi por isso que Deus escolheu aquelas pessoas que talvez eram desprezadas para
ele usar e mostrar que está sobre ele. E não é sobre nós, mas é sobre ele e ele que nos capacita. Então, devemos ter essa consciência para que, de fato, nós possamos estar dando uma resposta a esse chamado universal. Então, por ele não estar sobre nós, isso não diz o chamado, essa vocação, ele não diz respeito a um projeto, ele não diz respeito a uma tarefa que nós devemos colocar nas nossas listas de atividades. Não. Esse chamado, essa vocação, diz respeito a um relacionamento com Deus. Essa vocação, esse chamado da evangelização, de levar esse evangelho, de proclamar o reino de Deus, ele precisa ser em mim e em você um relacionamento com Deus. Ele precisa em mim e você ser um estilo de vida. Essa é a melhor declaração que eu posso dizer sobre isso. Um estilo de vida. Por que que Jesus disse, olha, eu vou tornar vocês pescadores de homens? Porque aqueles homens, eles tinham suas profissões, muitos deles eram pescadores, e ele disse, olha, eu vou tornar de vocês, eu vou dar a vocês esse estilo. Vocês vão carregar isso na vida de vocês com a mesma disposição que vocês fazem nas suas pescarias. Então, se esse chamado não for em mim, em você, um estilo de vida, ele vai ser de fato, nós vamos ter uma tarefa que precisamos fazer, e o dia que a gente quiser fazer, nós vamos fazer, ou um projeto, quando chegar, olha, Dileno, quando chegar lá o desafio radical, tu me convida, que eu vou. Mas Dileno está me convidando para mim ir lá na praça, levar a palavra de Deus ali para os jovens, da forma que ele ministra. Aí eu digo, não, Dileno, porque cara, isso é o chamado teu. Dileno não está me convidando para mim cantar o estilo que ele usa, o rap, com a letra. Dileno está dizendo, Serginho, bora lá comigo, para a gente levar a palavra de Deus. Isso é só um exemplo que eu estou dando. Por que eu citei o irmão Dileno? Porque o parceiro que nós já viajamos muito nas missões para poder estar cumprindo com esse chamado universal, que é uma missão que Deus deixou para nós. Deus deixou para a sua igreja. Jesus deixou para a sua igreja. E isso precisa em nós ser um estilo de vida. Se não for um estilo de vida, meus irmãos, nós não vamos cumprir esse chamado. Sabe por quê? Nós vamos olhar isso de uma forma, de forma voluntária. O que é de forma voluntária? Tu faz o dia que tu quer. Tu faz o dia que tu achar que, não, esse dia eu vou. Esse dia eu não sou voluntário. Não, mas quando ele é o estilo de vida, isso passa a ser a tua rotina. Por que eu falo isso? Porque no tempo da minha vida como cristão, eu não tinha entendido isso. Eu não tinha entendido isso. Foi preciso Deus usar senhoras de idade. Foi preciso Deus usar um bêbado para chegar em mim.
O recado fez. Escravo do medo. Nós não cantamos agora. Eu não quero mais ser escravo do medo. Então foi preciso acontecer essas coisas comigo, mas no tempo eu não entendia. Por isso eu vinha e ficava apenas ali estudado até o momento que eu fui ver que independente de eu estar na igreja, de eu fazer, essa era a minha obrigação. Essa era a minha obrigação. E Paulo vai dizer muito bem sobre isso. Nós vamos ver isso ainda mais para cá para frente. Olha o que eu digo. Por isso, meus irmãos, cabe exclusivamente a cada um de nós, de maneira livre e de forma de gratidão, obedecer para cumprir os planos de Deus na minha vida e na sua vida. Olha aqui que Paulo continua dizendo sobre o entendimento que ele tinha sobre esse chamado. 1 Coríntios, bem aqui perto, 1 Coríntios, você vai só pular mais um pouquinho, 1 Coríntios 9:16. Vamos ver o que ele diz aí. 1 Coríntios 9:16. Olha o que diz aqui. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque a mim, se não pregar o evangelho, se faço o de livre, vou continuar aqui, livre vontade, tenho recompensa, mas se faço por obrigação, é porque a responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu apresente de graça para não me valer o direito de que me dá. Então, Paulo ele fala, claro, sobre esse compromisso que ele tinha. Que ele fazia essa tarefa até mesmo como uma obrigação. Uma obrigação, porque Paulo ele se sentia um devedor dessa missão. A irmã Maria José falou muito bem agora sobre isso. Como? Como é que as pessoas vão ouvir desse evangelho? E a igreja não tem essa disposição de sair, de levar esse evangelho. Período antes, quando nós estávamos aqui fazendo orações pela manhã, nas terça-feira, a minha oração era só uma, meus irmãos. Sabe qual era, Senhor? Leve essa igreja. Eu quero, em primeiro lugar, ver essa igreja, os irmãos dessa igreja envolvidos nessa missão. Os irmãos dessa igreja estão ali presentes no dia da praça. Os irmãos dessa igreja. Por quê? Porque se a igreja tiver essa disposição de dizer, olha, eu estou aqui, o Espírito Santo vai fazer a parte dele, porque é dele a parte de convencer. E essa é uma tarefa nossa, porque o chamado, ele não é somente para um, ele é para todos, é um chamado universal. Amém? E Paulo, ele continua aqui falando, ele fala nesse 16 que esse chamado para ele era uma prioridade. Entendeu? E esse chamado para ele era uma prioridade.
Ele não entendia, ele não se entendia como um simples voluntário. O que eu acabei de dizer agora, quando nós nos sentimos como sempre voluntários, nós vamos fazer a hora que nós quisermos. E eu não esqueço, uma vez, como eu disse, é bom a gente sempre ouvir, toda vez que nós vemos para cá, a palavra de Deus, ela vai sempre falar o nosso. Quando o pastor Rubem veio aqui, ele falou sobre missões, ele pregou, ele disse, olha, o servo, ele não é um voluntário. Amém? Você é um servo ou você é um voluntário? Hein? Então, o servo, ele não é um voluntário. O servo, ele obedece. O servo, ele cumpre. O voluntário, ele não tem nenhuma obrigação. Ele diz, ó, estou aqui. Eu me voluntário para ele. Mas ele não tem nenhuma obrigação. O servo, ele obedece. E Paulo, ele tinha esse entendimento da sua missão, do seu chamado universal. Por isso ele respondia da forma que todos nós conhecemos, um plantador de igreja, um cara que estava constantemente sofrendo perseguições por estar disponível a cumprir com a missão, a cumprir com o chamado. Aí ele continua dizendo aqui, Romanos 14:1. Vamos ver o que Paulo diz aqui em Romanos 14:1. Romanos 14:1. Não, desculpa, Romanos 1:14. Só troquei aqui a sequência, tá bom? Romanos 1:14. Olha o que Paulo diz aqui. Pois sou devedor tanto a grego como bárbaro, tanto a sábio como insensato. Paulo, ele se achava um devedor dessa missão. Por isso ele fazia com tanta maestria, por isso ele buscava com tanto zelo. Se nós não tivermos esse sentimento que nós somos devedores dessa missão, se esse sentimento não incomodar o nosso coração, que nós somos devedor dessa missão de propagar o evangelho, tá bom? Então, nós nunca vamos estar à disposição para fazer essa tarefa. E Paulo, ele diz aqui na sua palavra, porque ele entendia esse chamado, ele se sentia devedor. Amado, o chamado de Deus não é um chamado qualquer. Nós precisamos entender isso. Que o chamado de Deus não é um chamado qualquer. Ele não nos chama para qualquer coisa. Deus, ele nos chama para obedecer, para fazer a sua vontade. E esse chamado, e esse cumprimento desse chamado, é que vai fazer as coisas acontecer, os milagres. Nós vamos ver a história dos homens de Deus. Porque o chamado é um desafio, né? Quando Abraão entendeu aquele chamado,
de Deus. Quando Moisés entendeu aquele chamado de Deus. Quando Josué entendeu o chamado de Deus. O que foi que aconteceu na vida dele? Quando José entendeu o chamado na vida dele, através daquele sonho, daquelas revelações que ele teve, o que foi que aconteceu na vida daqueles homens? Mas, como eu disse, muitas vezes nós não entendemos isso por algumas situações. E eu sempre revelei aqui, eu sempre falei sobre mim. Uma coisa que eu tinha em mim era um medo. Medo mesmo de, será que eu vou dar conta? Também por saber de outras situações que têm acontecido, porque por onde eu andei, eu fui desafiado, eu fui chamado. As pessoas disseram, quantas vezes, como eu já falei aqui outras vezes, quantas vezes o pastor Manuel, que é um pastor que desafia as pessoas, quantas vezes o pastor Manuel me desafiou? Quantas vezes o pastor Manuel disse, Sérgio, tu vai ficar aqui. Aí eu chegava lá em casa, conversava com a mulher e depois voltava para ele. Aí Deus usa um bêbado dentro do ônibus, na hora que eu estou ali falando do amor de Deus com as pessoas dentro do ônibus, Deus usa um bêbado. E o bêbado disse, olha, tu é covarde. Aí eu disse, cara, tu conhece? É, por que você está dizendo isso? Você não me conhece? Será que eu peguei pesado com ele na palavra? Primeira vez, de todas essas vezes que eu fui desafiado, que eu fui chamado para cumprir esse chamado universal, que eu disse sim, eu estava lá em Tocantins, aí Deus revelou, olha, lembra aquele dia que o bebê disse que era covarde? Era porque tu tinha medo. E sabe o que, que aconteceu? Sabe o que aconteceu comigo? Deus fez eu passar por tudo aquilo que eu tinha medo. E na hora que o chão abre e vem aquele buraco, que vem aquela vontade de chorar e começar a olhar para trás e dizer as coisas, Deus foi lá e disse, olha, é eu que cuido de ti. Deixa do teu medo. O chamado não é sobre ti. O chamado é sobre mim. A missão é minha. E é eu que vou te capacitar. E caiu a ficha. De repente Deus, olha, começou a fazer as coisas acontecer na minha vida. Amados, se nós não estivermos firmes com Deus, nesse relacionamento, se nós não estivermos firmes com Deus, nesse propósito, nessa missão, com certeza nós teremos medo. Nós não iremos aceitar os desafios. Nós não viremos para cá quando for marcado um evangelismo, porque nós vamos pensar ou acharmos que nós não somos capazes, que nós não temos palavras para dizer para as pessoas, mas não é você, não é sobre nós, é o Espírito Santo de Deus, é Ele que vai te orientar. Quando nós não entendermos isso, nós precisamos refletir e pensar nas nossas vidas. Como é que temos vivido? Como é que temos respondido
a esse chamado. Porque eu coloquei resposta a esse chamado, porque nós sabemos que na Bíblia vai falar sobre muitos que Jesus chamou. Que foi que alguns disseram? Qual foi a resposta de alguns? Senhor, já não está na hora, deixa eu primeiro meu pai morrer. Quando meu pai morrer, eu vou lá e enterro ele, depois eu venho aqui. Senhor, olha, eu ainda estou muito novo, deixa eu primeiro ganhar aqui dinheiro para não ter que sair de mim. Mas uns, a resposta foi imediata, não foi? Imediatamente aqueles homens largaram, deixaram ali os seus pais, foram ali e serviram. Isso daqui eu estou dando só um exemplo em relação à resposta. Isso que nós precisamos dar. E aquelas pessoas deram para basear essa minha pergunta. Que resposta nós temos dado a esse chamado que nós sabemos que não é de um, é de todos, porque é um chamado universal. Amém? Mas, já que nós entendemos o que é o chamado, e que nós temos no chamado, que esse chamado é para todos, eu queria compartilhar com os irmãos três pontos para nós entendermos por que nós devemos dar uma resposta a esse chamado. O primeiro ponto é esse. Não podemos negar que todos temos um chamado. Amém? Esse chamado é para todos, não é não? A igreja de Cristo, a igreja universal, é um chamado para todos. E Deus, ele nos chama de forma específica também. O chamado de Deus é para todos. Entendeu? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios. Abre aí 1 Coríntios 12, o 28. Vamos ver o que diz. Coríntios 12, 28. Diz o quê? Olha, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curas, de ajudar, ou de administrar, ou de falar a verdade, de línguas. E um outro texto aqui vai falar sobre o chamado também que Deus fez para as pessoas que ainda não tiveram o encontro com Ele. Ele diz, vinde a mim, é Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então, o chamado de Deus, ele é para todos. De forma específica e também de forma universal. Não podemos dizer que nós não temos um chamado. Esse chamado que eu estou compartilhando com os irmãos nessa noite, o chamado universal, que é o de levar o evangelho, que é a tarefa primordial da igreja. Quando eu falo primordial, eu estou falando em relação à missão, tá bom? Propósito é um, missão é outro. Qual é o propósito? Adorar a Deus, né? Glorificar a Deus. Qual é a missão? Levar o evangelho a toda criatura. E essa tarefa não é só do pastor Sérgio.
Essa tarefa não é só da irmã Maria José. Não é de uma pessoa específica. Essa tarefa é de todos. Essa tarefa é de todos. Então ele disse: não podemos negar. Primeira coisa que nós precisamos entender: nós não podemos negar que nós temos esse chamado. Que esse chamado é de todos nós, é da igreja do Senhor. Senão nós seremos, como Paulo diz aos irmãos de Roma, seremos devedor. Ele disse que ele era devedor, tanto a gregos, árabes, todas as pessoas. Ele estava devedor, porque ele tinha a obrigação de pregar a todos. Por isso, o nosso tema, ele tem como tema universal. Quando eu digo universal, como eu já expliquei para os irmãos, é de todos os servos, independente da idade. Rebequinha veio para cá, tem quantos anos, Diego, a Rebequinha? 9 anos. Eu já encontrei com senhoras de 82 anos na missão. E aquelas senhorazinhas estavam alegres, ali, elas queriam nem estar ali para brincar, com uma motivação, com uma disposição. E como eu aprendi com aquelas senhoras? Porque eu fui repetir: rapaz, o que eu estou fazendo lá na igreja? O que eu estou fazendo no reino de Deus? Se eu vejo essas mulheres aqui com maior disposição. Então, é para todos, independente de idade, denominação, de local onde você está. Precisamos entender que esse é um chamado de todos nós. Amém? Segunda coisa, segunda atitude que nós precisamos entender para dar uma resposta a esse chamado. Não podemos fugir do nosso chamado. O que foi que eu falei ainda agora? Quantas vezes eu não fugi, né? Aí veio um bêbado, o bêbado dentro do ônibus e diz: ei, fala é muito. Diz que tu quer e na hora tu dá para trás. O negócio é esse. Mas eu quero compartilhar dentro da Bíblia. Nós não podemos fugir do nosso chamado. Abra lá a palavra de Deus em Jonas. Jonas 1. Bora ver o que diz. Vocês sabem dessa história. Olha o que diz. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Para Tarse, desceu para Jope e encontrou ali um navio que ia para Tarse. Pagou a passagem e embarcou no navio para ir caminho totalmente contrário. O que foi que aconteceu com Jonas? Hein? Chegou no meio do mar, que ele já está indo ali. Ixi, vou aqui para uma ilha, passear aqui. Quando chegou no meio do mar, ele está de boa, pensando que ele já tinha fugido ali da situação, da responsabilidade dele. Aí veio aquela ventania, os caras esperaram, soldaram o Jonas, e descobriram que o problema era ele. Jonas parou aonde? Dentro do estômago do peixe, né? E onde foi que esse peixe foi vomitar Jonas? Lá aqui. Entendeu? Aí Jonas foi entender que ele não podia fugir do propósito de Deus na vida dele, do chamado de Deus na vida dele. Precisamos entender isso, mano. Nós não podemos fugir desse chamado, porque é tarefa nossa. É tarefa da igreja do Senhor Jesus.
uma hora ou outra nós vamos estar envolvidos na situação. Mas é melhor responder de forma positiva, é melhor fazer do que entrar em uma situação difícil, como o Jonas entrou. Mas eu queria dar o terceiro motivo, porque para que nós possamos entender esse chamado que nós temos. Esse terceiro motivo é esse. Todo chamado, ela tem uma missão. E a missão é para quê? É para ser cumprida. Porque a missão quem deu foi Deus. A missão quem deu foi o Senhor. A missão é dele. E nós somos os missionários. Nós precisamos fazer as missões que Deus coloca diante de nós. Nós precisamos dar uma resposta a essa missão. E eu vou falar de um outro homem de Deus que tinha esse entendimento de que ele tinha uma missão e que ela precisava ser cumprida. Lucas 4, 18 e 19. Vamos ver o que diz aí, Lucas 4, 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem foi que disse isso? Em Isaías, nós vamos ver Isaías ali declarando, né? Também essa missão. E essa missão, ele tinha a certeza que Deus tinha escolhido ele para essa tarefa. E quem foi que fez essa missão também? Quem foi que falou sobre essa missão? O próprio Jesus. E a missão de Jesus é o quê? A mesma missão da igreja. Entendeu, amado? A missão de Jesus é a mesma missão nossa. É o mesmo chamado nosso, levar a libertação aos cativos. Transformação aos oprimidos. Salvação aos perdidos. E eu vou dizer uma coisa muito forte agora aqui. Espero que você entenda. Se você está na igreja e não está discipulando ninguém, e não está envolvido em nenhum ministério dentro da igreja, o que eu posso dizer para você é que você é um mero religioso. Porque a igreja do Senhor é um celeiro de serviço. E para me basear nisso que eu estou dizendo, para você não dizer, olha, o pastor Serginho está pisando na maionese, está falando ali coisa. Só falar aqui sobre duas parábolas, para que a gente possa entender isso daqui. Primeira vez que eu preguei aqui na igreja, eu falei sobre uma parábola. Qual foi essa parábola? As 10 virgens.
todas aquelas 10 virgens não eram crentes, não eram servas de Deus, não estavam com o mesmo objetivo de esperar o noivo. E por que que só 5 entraram? Outra parábola. Quando aquele dono ali daquele empreendimento, daquela fazenda, aquele senhor, ele foi fazer uma viagem, ele deixou alguns talentos, alguns bens, alguns para aquele servo dele. O que foi que aconteceu? Um foi lá e fez o negócio funcionar, né? O outro também fez, mas teve um que não fez. O que foi que aconteceu com ele? Então nós temos, amor, se preocupar com essas coisas. Eu não estou discipulando ninguém, se eu não estou envolvido em nenhum ministério da igreja, eu tenho que estar preocupado com isso. Você não pode dizer, olha, pastor Serginho, mas que não tem nenhum ministério que me cabe aí na igreja. Então, nós temos o ministério de intercessão aqui, que nós estamos sentindo falta das mulheres. Está vendo aqui irmã Elma e irmã Beth, e eu venho aqui, como eu já estou aqui na igreja, nós estamos aqui, não estou cobrando isso de ninguém. Eu estou dizendo que é um ministério que está precisando de pessoas para interceder durante o culto aqui, durante as programações. Eu tenho certeza que o Hugo, no ministério de mídia aqui, ele está precisando de pessoas para ajudar aqui, para registrar, para fazer os momentos que às vezes ele tem que sair daqui de onde ele está para fazer outra coisa. Então, no reino de Deus, tem serviço para todos. E nós precisamos obedecer esse chamado. O chamado universal de Deus é pregar o evangelho a toda criatura. Nós estamos aqui para servir. Amém? Tem alguém aqui que está nos visitando que ainda não entendeu o chamado de Deus para a sua vida, ainda não convidou ele para ser o Senhor de sua vida? Porque eu li aqui um texto que diz assim, Mateus 11 diz o quê? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos amo. Meu fardo é leve. Deus, ele quer te dar um fardo leve. Deus, ele quer cuidar da tua vida. Ele quer mudar a tua história. Então, se você entende que você precisa obedecer esse chamado, eu queria orar com você nessa noite. Tem alguém aqui que entende que precisa, que quer obedecer esse chamado, que está distante dos caminhos do Senhor e precisa estar nesse caminho para que a volta do Senhor você possa estar morando com Ele no céu? Tem alguém que quer aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Aqui? Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração. Não só hoje, como outras vezes. Tem alguém que precisa fazer isso? Não? Amém. Glória a Deus. Mas eu queria também que você, meu irmão, assim como aconteceu comigo, quando eu entendi que eu não estava obedecendo o meu chamado, o chamado universal. Eu só via aquela senhora que hoje já está na glória com o Senhor, irmã Lourdes, ir lá e dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não estava fazendo nada. Eu não conseguia nem olhar para trás porque eu não via nada do que eu estava fazendo, nenhuma marca. Ali a ficha caiu para mim. Se você entende que você ainda não está obedecendo esse chamado e você quer dar uma resposta a esse chamado,
eu queria também que você, nesse momento, ficasse de pé e fizesse um compromisso com Deus. Dizer, Deus, eu quero mudar essa história. Eu quero mudar esse meu comportamento. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Quando eu entendi isso. Amém? Tem alguém que quer fazer isso? Eu te convido a ficar de pé. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria até chamar o pastor Edivaldo para ele fazer essa oração. Aqui nós vamos encerrar esse momento. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, como Ele falou ao meu, durante esses dias que eu estava lendo sobre essa palavra. Vamos orar, queridos. Orar para que nós não saímos daqui indiferente a essa palavra. Você não pode sair daqui indiferente a essa palavra. Estamos vivendo tempos muito, muito difíceis e tempos muito evidenciáveis. São tempos que evidenciam de fato a volta de Jesus. E ele disse que à medida que fosse ficando claro para a igreja que ele estaria voltando, era o momento em que a igreja deveria se intensificar seu comprometimento com ele. Estava chegando a hora. Você não pode ser daqui indiferente a essa palavra. Porque se você tem um chamado de Deus, se foi chamado por ele, se você foi alcançado pela graça da salvação, as obras do reino de Deus, ela é para ser feita por mim e por você. Deus tem as obras do reino de Deus, elas são para os salvos realizarem. Se você tem certeza que já foi alcançado por essa salvação, então essas obras que estão para ser realizadas, elas diz de você, ela é para você fazer, é para nós fazer. E se você não tem certeza da tua salvação, você precisa confessar que Jesus é o teu Senhor e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque a palavra de Deus diz: se nós se confessar que Ele é o teu Senhor, com a tua boca, e crer no teu coração que Ele é o teu Salvador e que Deus ressuscitou dentre os mortos, por isso, se Ele ressuscitou, você também já é ressurreto com Ele, então você será salvo. Então, se você não tem certeza da tua salvação, você precisa, de fato, fazer esse movimento de confessar Jesus com a tua boca e crer nele no teu coração. Então, se você está aqui e não tem essa certeza, eis a oportunidade que estamos te dando de você confessar Jesus nessa noite. Confesse Ele, receba, faça esse movimento. Mas é só isso mesmo? Será se é isso? Faz esse movimento e depois tu experimenta. Porque não tem como, por mais que eu tenha essa convicção em mim, não tem como eu dizer para ti, olha, a salvação é assim, ela é isso, ela é transformadora, é uma experiência única que transcende a compreensão humana. Eu não vou poder te convencer disso. Porque a salvação é para aquele que crê e para que aquele que crê experimente. É vivência. É uma vivência que transcende a lógica humana das relações. Então você só vai experimentar se você fizer esse movimento.
porque todo o resto, o principal e tudo já foi feito. Ele pagou o preço. Você só precisa fazer esse movimento. Confessar, Romanos 10, 9 diz isso. Se confessar com a tua boca que Ele é o teu Senhor e crer no teu coração que Ele é o teu Senhor e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então experimente isso na tua vida hoje. Experimente, querido. E você que já tem a tua salvação, tem certeza dela, você não pode sair daqui indiferente a essa palavra. Porque você tem um chamado para cumprir uma tarefa para cumprir. Amém? Então te ajuste ao teu chamado. Te ajuste à tarefa que Deus te deu. Te ajuste para servir. A igreja, como o pastor Serginho falou, é um celeiro de servir. Temos muita coisa para fazer. O reino está cheio de obras para ser realizada. E Deus chamou você para isso. Pai, que o Senhor nos faça nos ajustar a Ti. E nesse momento, Pai, ó Deus, que toda a pretensão da nossa parte, toda a pretensão, Senhor, do nosso coração, de estar em Ti e querer que o Senhor se ajuste aos nossos desejos, que o Senhor se ajuste aos nossos modos operantes de viver, que a Tua obra seja ajustada a nós. Ele caia por terra do nosso coração agora. Nos perdoe por pensar isso ou por agir assim. Nos perdoe, Pai. Estamos aqui de pé diante do Senhor, pedindo perdão por a tão grande pretensão. Ó Deus, nos colocamos aqui diante de Ti para dizer que estamos nos abrindo para ajustar as nossas vidas, Senhor, à Tua vontade. Estamos aqui para dizer que as nossas vidas estão sendo oferecidas ao Senhor, nos oferecendo a Ti, nos ofertando para o Teu serviço, Senhor, nesta terra. Como salvos, porque a salvação não podemos, como diz a Tua palavra, não podemos receber essa tão grande salvação em vão. Que o Senhor ajuste cada um que está de pé reconhecendo isso. Que o Senhor nos dê sabedoria agora para fazer, para dar os passos necessários de ajustar a nossa vida a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê sabedoria prática. Como fazer? Mova o nosso coração, impulsione o nosso coração, para nos preocuparmos com as coisas que inquietam o Teu coração, nos inquietarmos com as coisas que inquietam o Teu coração, Senhor. Aí sobre a Tua igreja, as inquietações sobre a Tua igreja, sobre o Teu reino, sobre a necessidade do reino, da igreja, ó Deus, as obras que precisam ser realizadas, que isso inquiete o nosso coração, porque isso inquieta o Teu coração. Ou nosso coração é inquietado pelas Tuas coisas, ou ela é inquietada pelas nossas próprias coisas. E quando nós nos inquietamos pelas nossas próprias coisas, isso gera morte. Mas como somos inquietados pelas Tuas coisas, isso gera vida. Então nos ajuda a canalizar o nosso coração para a direção certa. Em nome de Jesus, que suplicamos isso. Amém? Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra que veio ao teu coração, ao nosso. Obrigado, pastor Serginho. Queridos, nós então estamos encerrando aqui a nossa celebração, agradecendo de novo a todos que vieram, Dileno e a família ali toda, né? Porque não é mais só ele e a Adriele, agora já tem mais gente, está aumentando. Então, obrigado a todos os irmãos, a família ali, que acho que são vários nomes, não vou lembrar de todos, mas muito obrigado. Sejam bem-vindos, sintam-se parte dessa família. Nós amamos você porque o Senhor também te ama. E a todos os irmãos que decidiram estar aqui, continue orando. Terça-feira temos oração 6 horas.
Você que é desse ministério, dessa célula, não pode perder, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, onde estamos indo, debaixo da graça dele, em nome de Jesus, amém e amém.